Hello guys, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Física. Eu me chamo João Anderson Bata, sou seu professor e hoje nós estaremos iniciando esse novo conteúdo, ok? Termologia. Termologia faz parte do conteúdo referente ao segundo ano do ensino médio, ok? Que estuda basicamente os efeitos e os fenômenos voltados para a parte de temperatura. Então, se eu pudesse dar de cara aqui alguma definição que pudesse nos ajudar, seria a termologia. É o estudo referente, referente aos fenômenos térmicos. Fenômenos térmicos. E quais seriam esses? Aqui nós entraremos em uma grande seara. Nós começaremos com o estudo da temperatura, em seguida com o estudo do calor, ou sobre a teoria do calor. Estudaremos os princípios relacionados à dilatação térmica, estudaremos processos de transmissão de calor, enfim, calor latente, calor sensível. Nós começaremos aqui uma longa jornada. Então, nesse formato remoto, sempre lembre-se, pessoal, associado a essa aula vai ter uma atividade que vocês necessitam fazer para que seja validada a presença de vocês e posteriormente a nota. Então, olha só, a nota de cara. O que a gente vai começar a estudar? Termologia. E o que é termologia, professor Jonas? É o estudo referente aos fenômenos térmicos, tais como temperatura, calor, dilatação térmica, processos de transmissão de calor, entre outros. Beleza? E para a nossa primeira aula, para o nosso primeiro contato, a gente vai começar bem suave, bem de leve, que é referente aos conceitos de temperatura e calor. E para associar isso aqui, cara, eu sempre uso o mesmo exemplo. Imagine você vai lá e pega uma xícara de café, olha só. Olha aqui, e eu quero que você desenhe aí, que com certeza você desenha melhor do que eu. Tá aqui, ó, uma xícara de café. Ok. Quente, provavelmente, olha o vapor. E você vai colocar aqui, ó, um copo contendo água gelada. Essa água está tão gelada que ainda tem, ó, blocos de gelo. O que você vai fazer? Você vai colocar ela em uma caixa de isopor. Os dois juntos, professor? Isso. Os dois juntos, pessoal, seria basicamente a nossa ideia de primeira coisa, que seria um sistema. Um sistema, como vocês já devem ter estudado no primeiro ano, é uma parte do universo sobre a qual a gente realiza algum estudo. Então, o sistema é uma coisa que você está estudando. Ok. Aqui o meu sistema é uma caixa de isopor, né, que tende a prender aqui é que não haja perdas, né, não haja percas nem de calor, nem de energia, perdão, e nem de matéria, ou seja, não vai entrar aqui outro objeto e não vai sair daqui energia, não vai sair nem entrar nada. Pronto, esse é um sistema fechado. Aqui, ó, é um sistema que eu vou considerar fechado. Fechado e também isolado. Ou adiabático. Não, mas olha, vamos suave, vamos tranquilo. Então, para entendermos o conceito de temperatura e calor, eu proponho esse experimento aqui. Um cafezinho, ó, rochedo, e uma água aqui, ó, bem geladinha, imagina aí. Pessoal, com o tempo, com a experiência de vocês, que vocês já sabem física, o que vai acontecer? Bom, professor, esse aqui está numa temperatura, eu vou chutar de 80 graus Celsius. E esse aqui, professor, está numa temperatura, eu vou colocar em azul para representar o gelo, uma temperatura aqui, ó, de 4 graus Celsius, professor. Isso. Agora, no começo, depois você coloca lá dentro, o que vai acontecer com o tempo? Eu sei que dentro do seu coração você deve ter respondido assim: professor, eu sei que o café vai esfriar. Assim como eu sei que esse gelo vai derreter. E aí, depois de um tempo, o que vai acontecer? Depois de bastante tempo, isso aqui, ó, vamos supor, vai estar numa temperatura de 30 graus Celsius. E a água, professor? Bom, a água, se você pegar um termômetro, vai estar aproximadamente 30 graus Celsius. Opa! O que foi que aconteceu aqui? Eles estão na mesma temperatura, professor? Isso. Então aqui, ó, os corpos, quando eles têm temperaturas distintas e eles estão dentro de um sistema fechado e isolado, eles tendem a igualar a sua temperatura. E isso aqui, pessoal, que acabou de acontecer, recebe o nome, que é equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. É quando dois ou mais corpos
tendem a ficar com a mesma temperatura depois de estarem ou não em contato. Aqui no caso eles estão em contato com esse meio, né? Com o meio que está aqui dentro, que no caso é o ar. Então, esse café vai entrar em contato com o ar e o ar vai entrar em contato com o gelo. E aí no final das contas eles vão acabar com a mesma temperatura. Esse é o nome que a gente chama de equilíbrio térmico, né? É o processo que se dá, que faz com que os corpos alcancem a mesma temperatura, né? É o processo, vou colocar bem bonitinho, o processo que faz com que os corpos alcancem a mesma temperatura. Ok, professor, entendi, mas por que eles alcançaram a mesma temperatura? Por que eles chegaram a 30 e 30, professor? O que foi que aconteceu aqui? E aí, essa é a pergunta que vale R$1 bilhão. Acontece que, atualmente, nós acreditamos na chamada teoria do calor. O que vai acontecer é o seguinte, ó. Essas moléculas do café, elas têm uma determinada energia. Elas estão vibrando muito, por isso que está a 80 graus Celsius. No gelo, elas não estão vibrando tanto, então elas estão ali em 4 graus Celsius. Então a temperatura aqui, ó, ela indica o quanto elas estão agitadas. Quanto maior a temperatura, mais elas vão estar agitadas. Compreendido? Olha, quanto mais agitado as moléculas de um corpo elas estiverem, maior vai ser a sua medida da temperatura. Por isso que o café está 80, porque as moléculas estão se mexendo mais. Por isso que a água está em 4, porque elas estão se mexendo menos. Ok, só que você percebe que para elas estarem se agitando, elas precisam ter energia. E acontece um processo aqui, pessoal, espontâneo, que sempre acontece daquele que está mais, entre aspas, quente, para aquele que está mais, entre aspas, frio. Porque quente e frio é uma questão relativa. Então veja, ó, aquele que tiver maior temperatura, ele vai começar a perder energia. Olha aqui, vai começar a perder energia para o ambiente. Ó. E essa energia vai acabar sendo transferida para esse outro corpo, seguindo mais ou menos um fluxo assim. Ó. Então veja, a temperatura a 80 graus Celsius está muito agitada, ou seja, ela tem muita energia. Com o tempo, essa energia que está aqui associada a essas moléculas, ela vai começar a se dissipar aqui, ó, nesse meio. E ela vai ser transferida para esse outro, que tem 4 graus Celsius. Esse processo de transferência de energia, que se dá de um corpo para o outro, devido à sua diferença de temperatura, a gente chama de calor. Opa. Então, calor e temperatura não são a mesma coisa? Não. Então deixe-me logo colocar aqui, ó. Temperatura é uma coisa, e calor é outra, Então, o que é cada uma dessas coisas, pessoal? Temperatura, que foi o que eu falei, é o grau de agitação, ele está relacionado com o quanto as moléculas estão se mexendo, quando elas estão agitadas. Então, quanto mais agitadas, maior a temperatura. Então, aqui, ó, é uma grandeza que está associada, ó, está associada à agitação das moléculas. Perfeito. Então, quanto mais agitadas, maior a temperatura. Entendi, professor, mas o que é calor? Calor, pessoal, é o processo de transferência de energia. Eu vou dar energia de um corpo para o outro. É o processo de transferência de energia. Ok, mas por que transfere, professor? Existe algum demônio aqui que transfere essa energia de um lugar para o outro? Não. Essa diferença de energia se dá porque uma temperatura é diferente da outra. Só por isso, professor? Então aqui, ó, calor é um processo de transferência. Então lembra, ó, calor é um processo de transferência. Transferência de quê? De energia. E por que ela ocorre? Devido à diferença de temperatura. Diferença de temperatura. E aí vem a clássica, todo professor faz isso. Pessoal, então é certo dizer que está com calor? Quando você diz, estou morrendo de calor, meu Deus, estou com calor, Jesus amado. Está errado.
Porque calor, você não pode ter uma coisa que está onde? Você não pode ter uma coisa que está em processo, é uma coisa que está acontecendo, né? Não está contido em um corpo, é um processo. Então por isso que dizem, né, toda vez que tem aula presencial, não existe, né, alguém dizer que está com calor, não. O que é que eu tenho que dizer, professor? A sensação térmica que tem é de uma alta temperatura. Meu Deus, que frescura. Não, se eu estou com calor, pronto, só vai entender. O importante é a comunicação, mas saiba que do ponto de vista físico isso está errado, ok? Porque temperatura alta é que indica essa agitação das moléculas. E quando você tem dois corpos, que um agita-se mais do que o outro, ou seja, um tem maior temperatura do que o outro, sempre vai acontecer esse processo espontâneo do que está maior temperatura para o que tem menor temperatura, ok? Ah, pessoal, por que você diz mais quente e mais frio? Porque, veja, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso colocar uma outra coisa aqui, ó, sei lá, um bule, né? Colocar um bule aqui, ó, para quem conhece, um bule é mais ou menos assim, uma chaleira. E ela vai estar a 100 graus Celsius. Agora, esse aqui, ó, quem aqui é mais quente? Esse ou esse? Agora, esse aqui é mais quente, esse aqui vai ser o quê? Mais frio. Então, veja, mais quente e mais frio é relativo. Quando você compara duas coisas, né? Só pode dizer que uma coisa é quente quando você compara com duas coisas. Aí eu apago a chaleira. E agora, ele é mais frio? Não, agora ele é mais quente porque comparado com 4 graus Celsius. Então tá aqui. Aqui, pessoal, a gente tem os principais conceitos relativos a essa aula inicial, que é a temperatura, que é uma grandeza que está associada ao quanto as moléculas estão agitadas. Calor, que é um processo de transferência de energia que sai de um corpo para o outro. Por quê? Porque eles têm temperaturas diferentes. E isso aqui vai acontecer até quando? Isso aqui vai acontecer até eles possuírem a mesma temperatura. E quando eles chegarem à mesma temperatura, isso aqui vai receber o nome de equilíbrio térmico. Que foi o que eu falei para vocês. Ó. Equilíbrio térmico é o quê? É o processo que faz com que os corpos alcancem a mesma temperatura. Belezinha? Suave, né, galera? Suave. Então vamos resolver essas questõezinhas aqui, ó. Diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Então vamos lá. O que é temperatura que a gente aprendeu? Primeira coisa que tem vindo na tua cabeça, ó. Temperatura é agitação. Não é energia. Eles vão tentar enrolar em você. Então, não é energia, não é processo. Não. Temperatura, agitação. Temperatura, agitação. Temperatura, agitação. Beleza. Então, o que é temperatura? Primeira questão. Parece que o professor se adivinha. É mais ou menos. Ó. Temperatura é o que? Energia? Não, errado. Olha aqui, ó. Energia? Não. É uma fonte de calor? Não. Uma fonte de calor? Não. Depende. Se tiver dois corpos, né? Tem que entender. Então, o que é a temperatura? Ó, essa aqui já está melhorzinha, essa aqui já está mais bonitinha, ó. Temperatura é uma grandeza associada ao grau de agitação. Opa, tá certo. Na letra E. Temperatura é uma grandeza associada ao grau de agitação. Ok. Grau de agitação de quem? Das partículas? Ok. Das partículas? Ok. Que compõem um corpo. Perfeito. Que compõem um corpo. Um corpo. Então, aqui, ó, essas duas estão, ó. Elas estão competindo, vê quem é que está mais certo aqui, ó. Agora vem a parte que distingue os verdadeiros, né? Os de verdade eu sei quem são, olha aqui, ó. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor será a temperatura. Quanto mais agitadas, menor será a temperatura. Mas aí você forçou a amizade, né? Aí forçou a amizade. Então, ó, quanto mais agitadas, maior será a sua temperatura. Aqui, então. A nossa resposta, o gabarito letra E, é de elefante, ó. Então, só relembrando, ó, por que isso aqui está errado? Porque falou de energia. Por que isso aqui está errado? Falou de energia, isso aqui falou de calor. Por que isso aqui está errado? Porque quanto mais agitadas, menor jamais. Então, a resposta, letra E. Top, professor. Entendi. Então, temperatura é agitação. Quanto maior a agitação, maior também vai ser a temperatura. Não esqueço mais. Pois é, esse é o objetivo. Segunda questão. Diz assim, ó, assinale a alternativa que define corretamente calor. Agora ficou fácil. Ele quer o quê? Calor. Então vamos lá. Calor. Calor é o quê? Um processo de transferência de energia. Transferência de energia.
energia. E por que acontece, professor? Por que isso aqui acontece mesmo? Não lembro. Devido à diferença de temperatura. É por isso que acontece o calor, esse processo. Então vamos lá. Trata-se de um sinônimo, ou seja, é igual à temperatura. Forçou a amizade. É uma forma de energia contida nos sistemas. Opa, essa aqui tentou nos enrolar, né? Tentou nos enrolar. Porque ela está contida no sistema ou ela está transferindo-se de um para o outro? Isso aqui é interessante. Vamos para as outras. Ó. O que diz as outras? É a energia em trânsito. Opa! De um sistema a outro. Opa! Devido à diferença de temperatura entre eles. Cara, essa aqui tá certinho. Ó, como eu falei para vocês, eles vão tentar enrolar para vocês. Ó. Transfere-se energia de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura. E aqui ele diz que está contido no sistema. Ou seja, o calor está contido em um corpo? Não, ele está ó, certinho. A letra C está perfeita. Não tem nem o que a gente fazer, né, pessoal? Porque está certinho. Ó. A energia. Aqui, ó. Calor é o quê? É a energia em trânsito, ou seja, em movimento, de um sistema a outro, devido à diferença de temperatura entre eles. Perfeito. Por que as outras estão erradas? É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. What? É uma forma de energia em trânsito do corpo mais frio para o mais quente. Gente, é do mais frio para o mais quente. Olha aqui, ó. Ó, é do mais frio para o mais quente. É daqui para cá? Jamais. Sempre é do mais quente para o mais frio. Olha aí. Beleza? Então é por isso que isso aqui está certo. E a última diz o seguinte, ó. Tem-se dois corpos com a mesma quantidade de água. Um aluminazado, ou seja, em forma de alumínio, e outro negro. Beleza. Um é alumínio e outro negro. Que ficam expostos no sol durante 1 hora. Beleza. Sendo inicialmente as temperaturas iguais, é mais provável que ocorra o seguinte. Pessoal, vamos lá. Você coloca... vamos pensar um pouco, só um pouquinho. Se você coloca um objeto preto, aqui no sol, veja bem, você vai colocar um objeto preto no sol. Ok. E junto com ele, você vai colocar um objeto, não tem aqui a cor cinza, né? Vou colocar aqui o amarelo aqui, ó. Você vai colocar um objeto cinza, lembra que isso aqui é cinza. Né? Cinza não, aluminazado, né? Em forma de metal, forma de alumínio. Alumínio, ó, aluminazado. Aqui é negro, um corpo negro. Pessoal, o que vai acontecer? Aqui é um corpo negro. O que vai acontecer? Pessoal, vocês sabem, pela experiência de vocês, que se você sai no sol com uma blusa preta, esquenta pra caramba. Por quê? Porque, fisicamente, um corpo negro, ele tem um nível de absorção de calor muito alto. Ele consegue absorver muito calor, beleza? A taxa de absorção dele é muito alta. Enquanto você coloca uma coisa de alumínio no sol, o que acontece? Você já viu que tem aqueles carros que quando eles vão, eles colocam uma coisa de alumínio assim no vidro? Para que aquilo, professor? Para que a luz do sol venha, atravesse o vidro, bata e volte. Ou seja, ele vai refletir. Ó. Qualquer coisa de metal no sol vai refletir o metal, enquanto que coisas pretas vão absorver. Ora, está aqui o sol. Se esse indivíduo está absorvendo e esse aqui está refletindo, o que vai acontecer? Ora, esse aqui vai ficar mais quente, ou seja, esse aqui vai ficar com a temperatura maior e esse aqui vai ficar com a temperatura menor. Não é não? É meio lógica, isso é lógica. Né? Eu preciso bem da aula de hoje para entender isso, mas é isso que vai acontecer. Tem calor, calor é energia. Energia vai fazer o quê? As moléculas vibrarem. Então, essas moléculas aqui ó, vão vibrar mais. Opa! Se a agitação vai ser maior, a temperatura vai ser maior. Como esse aqui vai refletir, ele não vai absorver tanto. Então, ela vai ter uma agitação menor, consequentemente vai ter uma temperatura menor. Né? Então, esse é o raciocínio que a questão queria de você. Agora a gente vem aqui, ó. Ao final de 1 hora, não se pode dizer qual a temperatura é maior. Opa, como é que não pode, meu amigo? O preto vai absorver mais do que o em forma de alumínio que vai refletir. Então, é claro, é óbvio que o preto vai estar mais quente, né? Por assim dizer. Letra B. As temperaturas são sempre iguais. Opa, igual, meu amigo? Como assim, mano? Letra C. Após 1 hora, a temperatura de N é maior que a temperatura de A. Opa, N é quem? Negro. A é aluminazado. Perfeito. O corpo negro vai absorver mais calor do que o corpo aluminazado. Por quê? Porque
Um corpo negro, por assim dizer, ele absorve muito mais calor. Ele tem uma taxa de absorção de radiação muito maior do que um corpo aluminizado. Olha, de início a temperatura A decresce. Decresce? Meu amigo, você coloca uma panela no sol e ela vai esfriar, a temperatura vai... Não, tá errado isso aqui. Letra E, as temperaturas N e A decrescem. Decrescem? Pô, você vai colocar um corpo negro no sol, você vai colocar uma blusa preta no sol, ela vai esfriar? Nunca na vida. Então, pessoal, a gente encerra essas 3 questões aqui, né, com questões mais gerais, assim, para vocês terem noção. Mas que fique claro 3 conceitos, né? Temperatura, refere-se à agitação. Temperatura, agitação. Calor é um processo de transferência de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Ok. Isso vai acontecer até quando, pessoal? Até ambos atingirem o equilíbrio térmico, que é quando eles tiverem a mesma temperatura. Beleza? Então a gente encerra a nossa aula de hoje por aqui e a gente se encontra na próxima, beleza? Grande abraço e tchau!